Olá, sou Liane Miranda, professora orientadora do curso de especialização em ensino de ciências para as séries finais do Ensino Fundamental Ciência 10, ministrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Bióloga de formação, mestra em educação. O tema dessa videoaula é Projeto de Trabalho à luz da pedagogia de projeto de John Dewey. Como as pedagogias ativas são centradas no aluno, lembrei-me de uma poesia que contextualiza bem o tema que será abordado. Na Idade dos Porquês, Cecília Meirelles. Professor, diz-me por quê? Porque vou papagaio que solto no ar, que vejo voar tão alto no vento que o meu pensamento não pode alcançar. Professor, diz-me por quê? Porque roda o meu peão, ele não tem nenhuma roda, e roda, gira, rodopia e cai morto no chão. Tenho 9 anos, professor, e há tanto mistério a minha roda que eu queria desvendar. Por que, que o céu é azul? Por que, que marulha o mar? Por quê? Tanto por que eu queria saber. E tu não me queres responder. Tu falas, falas, professor, daquilo que te interessa e que a mim não interessa. Tu obriga-me a ouvir quando eu quero falar, obriga-me a dizer quando eu quero escutar. Se eu vou a descobrir, faze-me decorar. É a luta, professor, a luta em vez de amor. Eu sou uma criança, tu és mais alto, mais forte, mais poderoso, e a minha lança quebra-se de encontro à tua muralha. Mas enquanto a tua voz zangada ralha, tu sabes, professor, eu fecho-me por dentro, faço uma cara resignada e finjo que não penso em nada. Mas penso. Penso em como era engraçada aquela rã que esta manhã ouvi coachar. Que graça que tinha aquela andorinha que ontem à tarde vi passar. E quando tu depois vens definir o que são as conjunções e preposições, quando me fazes repetir que os corações têm 2 aurículas e 2 ventrículos e tantas, tantas mais definições, o meu coração, que não sei como é feito, o meu coração nem quero saber, cresce, cresce dentro do peito, a querer saltar cá para fora, professor, a ver se tu assim compreenderias e me farias mais belos os dias. Vamos compreender então o que é o projeto de trabalho à luz da pedagogia de projetos de John Dewey. Educação não é questão de falar e ouvir, mas um processo ativo e construtivo. John Dewey. Dewey foi filósofo, psicólogo e educador estadunidense. Ele nasceu no estado de Vermont no final do século XIX, em 20 de outubro de 1859. Ele estudou na Universidade de Vermont e no ano de 1884, com apenas 35 anos, ele se doutorou em filosofia pela Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele ensinou nas universidades de Michigan, Chicago e Columbia. Na Universidade de Chicago, ele fundou uma escola-laboratório. E quais os pressupostos dessa escola-laboratório fundada por Dewey? A relação da vida com a sociedade. Para ele, a educação escolar era mais que a preparação para a vida. Era a própria vida, parte integrante e participativa da vida em sociedade. A valorização da educação científica e a integração da teoria com a prática, onde as hipóteses eram experimentadas, testadas, confirmadas ou refutadas. Dewey defendia uma educação mais ativa e participativa, com base na democracia, onde as ideias são compartilhadas de forma livre, sem barreiras, ou seja, a liberdade de pensamento. E o aluno, para ele, é o protagonista de seu próprio aprendizado. A escola tem como objetivo ensinar a criança a viver no mundo. Ela deve representar a vida presente, real e vital, como a que ele vive em sua casa, no bairro ou no pátio. E qual o fio condutor da pedagogia de projetos? Dewey, ele era adepto da corrente filosófica denominada de pragmatismo, ou como ele costumava denominar, de instrumentalismo. Para ele, as ideias só tinham importância desde que servissem de instrumento para a resolução de problemas reais. Então, o fio condutor na pedagogia ativa está na premissa de que o pensamento tem a sua origem em uma situação problema. Deixe-me pensar.
Para bom tempo, a pedagogia de projetos apresenta-se como uma concepção de posturas pedagógicas e não meramente como uma técnica de ensino mais atrativa. E quais foram as contribuições de Dewey para a educação brasileira? Ele foi precursor do movimento Escola Nova na América. No Brasil, ele influenciou o baiano Anísio Teixeira, e os seus pensamentos estão presentes no Manifesto dos Pioneiros de 1932. E quais são as etapas da pedagogia de projetos? Vamos entendê-las. Reconhecimento do problema, definição e classificação do problema, formulação de hipóteses, escolha do plano de ação e testagem das hipóteses. A primeira coisa a ser feita é definir a situação-problema, em conformidade com os conteúdos conceituais que vão ser trabalhados. A dica é redigir em forma de pergunta. Segundo, definir as habilidades a serem desenvolvidas ou os objetivos a serem alcançados. A dica: os objetivos são alcançados ao longo do projeto, por meio dos procedimentos que são propostos. As habilidades são desenvolvidas por meio dos procedimentos também. Estabelecer o tempo para a execução. A dica: caso seja necessário, ele pode ser modificado, ou seja, existe uma flexibilidade. E, por fim, elaborar os procedimentos, que são os conteúdos procedimentais. A dica: os procedimentos, eles devem ser concatenados, cronológico, de forma que ao longo de sua execução os objetivos propostos sejam alcançados e as habilidades sejam desenvolvidas. E como é a metodologia? Se falamos de projeto, e projeto é futuro, nós nos remetemos ao planejamento. Então, primeiro passo, planejamento. Após o planejamento, execução e, concomitantemente, o monitoramento e a avaliação, que é ao longo do processo. Agora vamos entender, então, de forma prática, como elaborar um projeto de trabalho. Eu trouxe como exemplo o módulo de apoio pedagógico ao professor, que foi desenvolvido, componente de ciências naturais foi desenvolvido por mim, pela professora Jane Ramos, no ano de 2002. Era voltado para classes de aceleração da aprendizagem. O componente curricular, ciências naturais. Tinha um tema gerador, que era cultura. Vamos então conhecer um dos projetos desse módulo de apoio pedagógico ao professor. Eu trouxe para vocês um projeto de trabalho cujo título é Os Desafios da Vida. A duração, conforme eu tinha dito, a gente tem que planejar e delimitar o tempo, 30 aulas. O desafio, o que é imunidade, como forma de pergunta. As habilidades. Discutir os mecanismos de defesa do organismo. Identificar a importância das vacinas no combate às doenças infecto-contagiosas. Os conceitos ou conteúdos conceituais envolvidos, saúde humana, sistema de defesa do organismo e vacinas. Caso o currículo não esteja pautado em habilidades, nós podemos trazer, ao invés de habilidades, objetivos, conforme havia dito anteriormente. E os procedimentos? Vamos o passo a passo. O professor apresenta aos alunos duas histórias distintas que retratam em diferentes épocas a luta do homem no combate às doenças. Neste procedimento, nós trabalhamos com duas histórias. Uma que era denominada O Começo do Fim e outra A Cidade do Amanhã. Em seguida, o professor solicita aos alunos que analisem os dois textos e tirem as suas conclusões. Para facilitar a análise, ele pedirá aos alunos que façam um paralelo das duas histórias com as devidas comparações. Para a próxima aula, o professor pedirá que os alunos busquem informações com seus pais das doenças que eles foram acometidos quando criança
e em que condições ocorreram. Os alunos deverão registrar as informações em seus cadernos. Vamos aos próximos procedimentos. Em sala, o professor listará na lousa as doenças citadas pelos alunos. Os alunos identificarão de forma empírica aquelas que são combatidas pelas vacinas. Nesse momento, o professor deverá abordar de forma sucinta os agentes causadores dessas doenças: vírus, bactérias, fungos, protozoários, dentre outros. Mesmo porque eles vão listar uma série de doenças e talvez não existam doenças causadas por agentes etiológicos que sejam combatidos por meio das vacinas. Em grupo, os alunos trabalharão com diferentes textos. Os textos que nós trabalhamos eram textos voltados para a medicina. O início da medicina, então, Galeno, Vesalius, depois Jenner, Louis Pasteur, Behring, dentre outros. Textos pequenos, curtos, que o aluno pudesse ter um tempo para discutir entre si e trazer suas conclusões. Bom, então, em grupo, retornando, os alunos trabalharão com diferentes textos que focam a história da medicina desde os tempos mais remotos. Listarão as palavras desconhecidas, buscarão os seus significados, discutirão e os apresentarão por meio de murais ou painéis. Nesse momento, o professor ele deve conduzir o trabalho de forma que os alunos identifiquem nos textos a importância das vacinas no combate às doenças. Vamos para os próximos passos, os próximos procedimentos. Por meio de aula dialógica expositiva, o professor fará comentários sobre a descoberta das vacinas que aconteceram a partir do século XX. Ele deve orientar-se por meio da cronologia resumida, 2 séculos de imunização. Para as próximas aulas, os alunos lerão, discutirão e responderão às perguntas do texto A Revolta da Vacina e montarão uma peça de teatro para apresentação. Observações. Os alunos deverão buscar ajuda com o professor de arte para a montagem da peça, o roteiro, figurinos, personagens, dentre outros. Nesse momento, o professor ele poderá também trabalhar com recursos audiovisuais. No caso desse trabalho, nós demos sugestões de filmes do TV Escola, mas diversos filmes que retratem a questão da vacinação, da revolta da vacina, dentre outros. Esta atividade, ela permitirá que os alunos compreendam como foi introduzida a vacinação no Brasil e como a população reagiu desfavoravelmente a ela. Aproveitar-se-á o momento para realçar a importância da promoção de campanhas de conscientização da necessidade desse recurso preventivo contra doenças, a vacinação. Depois da dramatização, os alunos trabalharão em grupos. Cada grupo fará pesquisa de um tipo de vacina, o nome da vacina, a doença que combate, como e quando foi descoberto, quando deve ser administrada, quais as reações adversas, por meio de diversas fontes de informações e com um roteiro definido. Na atividade que eles trabalham com a cronologia resumida, 2 séculos de imunização, e a atividade que eles trabalham com a revolta das vacinas, o texto A Revolta das Vacinas, com perguntas, e onde eles vão fazer a dramatização. Passemos, então, para os próximos procedimentos. Durante as pesquisas, o professor ele deve conduzir os trabalhos fazendo com que os alunos obedeçam a certa ordem cronológica das descobertas das vacinas, com vista a perceber o avanço ao longo dos anos. Os alunos comentarão os resultados de suas pesquisas. Nesse momento, o professor deverá conduzir a discussão de forma que eles cheguem à conclusão do que é imunidade, que é a pergunta, ou melhor, é o desafio do projeto. Por meio de aula dialógica expositiva, explicará os mecanismos de defesa do organismo humano, utilizar como subsídio o texto e as gravuras que estão postos no próximo slide. Com os dados coletados, cada grupo montará um estande. Para essa atividade, eles confeccionarão cartazes, faixas, cartões de vacinação.
Eles podem ver esse modelo com os pais ou em postos de saúde. E eles vão fazer uma simulação de uma campanha de vacinação. É importante ressaltar que as apresentações elas devem ocorrer em várias aulas, para que os grupos conheçam os trabalhos uns dos outros e, com isso, tenham uma visão do todo, e não apenas das suas pesquisas. Essas foram as gravuras que trabalhamos com o mecanismo de defesa do organismo. Modos de transmissão de doenças infecciosas, zoonoses. Vocês veem que tem uma série de doenças, inclusive aquelas que não são combatidas com vacinas, como a teníase, que é causada por uma verminose, que é uma verminose, por um verme. As linhas de combate do sistema imune, a resposta imune, resposta inespecífica, e as propriedades do sistema imune. Finalizando o projeto de trabalho. Como forma de conscientizá-los quanto à importância da vacinação na prevenção e no combate às doenças infecto-contagiosas, o professor pedirá que os alunos elaborem textos com frases de efeito, slogan, gravuras e outros, um jingle, para um comercial de rádio ou televisão. E aí o professor delimita o tempo, 30 segundos, convocando a população a participar das campanhas de vacinação. Todas as atividades dos alunos serão avaliadas, que são todos os procedimentos que foram trabalhados ao longo do projeto de 30 aulas. As imagens do nosso projeto. Então, Jenner, tem uma imagem de Jenner vacinando John Pips, imagem de vacinas de criança com cachumba, e os nossos anexos para finalizar esse trabalho, um tema tão pertinente, face ao momento pandêmico que nós estamos vivenciando. Não ao negacionismo, vacina já, vacina para todos. As referências que nós utilizamos, os módulos de aceleração da aprendizagem do Distrito Federal, Ferrari, o pensador que pôs a prática em foco, e a Revista Eletrônica de Educação da Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho o que é projeto de trabalho à luz da pedagogia de projetos de Dewey, eu gostaria de lançar um desafio. Eu quero que vocês selecionem um eixo do C10 e considerem como tema gerador. Assim como no módulo de aceleração, nós tínhamos como tema gerador cultura, vocês vão selecionar um eixo do C10. Você vai selecionar também um subtema e elaborar a partir desse um problema, com base em seus conhecimentos e com as dicas dessa videoaula. E você vai desenvolver um projeto de trabalho. Lembre-se de estabelecer o tempo de execução, selecionar as habilidades a serem desenvolvidas ou os objetivos que se pretende alcançar. E não esqueça de estabelecer um plano de ação de forma concatenada, cronológica, pensando que ao final do projeto o aluno deverá responder ao desafio problema, ou seja, a pergunta de seu projeto. Agora é só usar a criatividade e a sua experiência. Um bom trabalho!